Então você veja que Jesus ele já nos dá a chave, ele já nos dá o meio, ele já se coloca como modelo para nós. Uma vida interior, né, bem resolvida, uma vida interior bem praticada, vamos dizer assim, quando eu acolho, quando eu quero viver realmente, né, influenciado, dominado pelo Espírito Santo, eu preciso me conformar a Jesus Cristo. Eu preciso me conformar a Deus. Jesus, ele se encarnou, não foi para brincar de ser humano. Não foi porque ele gostava de ser humano. Ele se encarnou por um propósito muito maior. Muito maior. O propósito de dar a vida. O propósito de chegarmos ao céu. O propósito de sermos salvos. Jesus não se encarnou, Deus não se encarnou, né? Deus não se encarnou para brincar de ser humano. Eu vou lá brincar de ser humano, eu quero ser humano também, quero experimentar o que eles experimentam. Não, meu irmão. Jesus, ele se encarnou para mostrar para a gente que para a gente ressuscitar, para a gente conseguir o céu, a gente precisa seguir esse modelo. A nossa humanidade imperfeita pelo pecado, ela precisa ter como referência a humanidade perfeita que é Jesus. Nenhum homem, quando eu digo homem de humanidade, mulher e homem, exceto Jesus e a Virgem Maria, por obra de Deus, pela graça de Deus, nenhum, né, é perfeito igual a Jesus. Nenhum. Exceto a Virgem Maria, que Deus preparou, né, para receber o Filho de Deus. Então, você veja que Jesus, ele veio, ele nos mostra a humanidade perfeita. Essa é a humanidade perfeita. Nós somos maus. Meu irmão tinha acabado, né, de falar para a gente aqui que é não é um defeito de fabricação, sendo como se Deus tivéssemos feito, né, como se Deus tivéssemos feito, digamos assim, com defeito. Né? É um sabotador. Então nós somos mal, não é porque Deus nos fez mal, nos criou mal. Nós somos mal porque veio um e sabotou. Veio o ladrão e sabotou essa criação. Então, vocês vejam, meu irmão, que para restaurar novamente esta criação, para restaurar a humanidade, né, Deus, vamos dizer assim, desce à terra, né? Se encarna através do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se encarna para quê? Para que nós tenhamos um modelo de homem perfeito. Ele é o modelo do homem perfeito. É Jesus que precisamos seguir. A gente tem um livro também muito interessante, que é de vida interior também, de vida espiritual, que é A Imitação de Cristo. Né? Muito interessante, que eu recomendo também para os nossos, né, para quem quiser aí ter a curiosidade, quem quiser ler, né, A Imitação de Cristo. Temos também um outro da Imitação de Maria. Né? Então, você começa a imitar as virtudes, você começa a conformar. Conformar é tomar forma, né? Assim como a água, ela se conforma no recipiente ali que ela é colocada, nós precisamos também nos conformar, né? Tomar a forma de Jesus, tomar a forma desse homem perfeito, né? E aí, este homem perfeito, que é Jesus, ele também sofre na carne, né, esses inimigos, esse ataque, né, o ataque desses inimigos do homem. Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Então, ele também sofre na carne os inimigos do homem. A ação, né? A ação dos inimigos do homem. E meu irmão já falou, né, que a carne, o mundo e o demônio. E eu gostaria, não vou ler, porque não vai dar para a gente, né, por conta também do nosso tempo, senão a gente fica também com a live muito grande, mas eu gostaria de rapidamente, né, dizer para vocês aonde foi que Jesus também sofreu essa ação, né, desses inimigos do homem. E isso está lá no Evangelho de São Mateus. Tem um Evangelho sinótico, né? Cada um cada um, né, vai dizer de uma certa forma, mas eu gostaria de pegar o Evangelho de São Mateus. Eu achei um pouco mais completo, porque, né, para nossa abordagem aqui. Então nós temos lá o inimigo do homem, e esse inimigo do homem também agiu, esses inimigos do homem também agiu em Jesus. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, no versículo de 1 a 11, do versículo 1 ao 11, a gente vai ver, né, essa ação. Mas eu gostaria, não vou ler, por conta, né, do tempo aí, para a live não ficar muito grande, mas eu gostaria de focar, eu gostaria só de observar alguns pontos. Esse evangelho, ele vai falar da tentação de Jesus. Ele vai falar da tentação de Jesus. E aí é muito interessante, porque nós temos um inimigo do homem, que é o demônio, ou Satanás, né? Então nós temos esse inimigo que nos tenta. Ele nos tenta a todo momento. A todo momento ele nos tenta. Nós somos tentados. Por isso que no Pai Nosso, Jesus pede, né, para a gente orar, livrai-nos, né, das tentações, né? Lá no Pai Nosso a gente reza exatamente isso. Então, o demônio está aí e nos tenta. Mas, né, ele não tem o poder de fazer com que a gente, digamos assim, de nos obrigar a cair na tentação. Deus não deu esse poder a ele. A gente cai se a gente quiser. A gente cai se a gente quiser. Mas ele pode nos tentar. E aí ele tentou Jesus também. E a primeira tentação que ele falou para Jesus foi o quê? Jesus estava com fome, 40 dias sem comer no deserto. Jesus estava com fome e ele disse que, né, era para Jesus transformar a pedra em pão. E Jesus fala que nem de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha a vida interior, gente. É vida interior. É vida interior. Jesus também, lá em São João, quando a multidão começa a correr atrás dele, querendo sinal, mais sinal, mais sinal, e ele fala que nenhum sinal será dado, né? Vocês estão correndo atrás de mim, vocês estão me seguindo por causa do alimento que eu te dei, né? E não por causa de mim. Você veja que Jesus sempre bate na tecla da mortificação dos nossos desejos animais, dos nossos desejos da carne. Sempre bate nessa tecla. E não é aqui dizer, longe de mim falar uma coisa dessa. Muitos pensam que quando a gente diz que é mortificar a carne, é que Deus criou uma carne podre. Por isso nós estamos claro aqui nessa live. Nós estamos deixando claro que Deus criou a humanidade perfeita. O problema é que vem um sabotador e o sabotador, né, sabotou, o próprio nome diz, né? O sabotador destruiu essa humanidade perfeita, vamos dizer assim, né? Ele contornou, né?
Então, aqui, quando a gente fala de mortificação da carne, nós nunca estamos dizendo que Deus nos criou de forma errada, com defeito. E aí nós temos aqui, ó, fome. O tentador foi lá e tentou Jesus, transforma essas pedras em pão. Você não está com fome? E aí nós temos já, né, aliado à tentação, nós temos o outro inimigo, que é a carne. Então a carne de Jesus sentia fome. E aí veio a tentação, né, e trabalhou, digamos assim, em cima desse desejo de Jesus. Em cima desse desejo da humanidade de Jesus naquela ocasião. Ah, a carne de Jesus está com fome. Eu vou tentá-lo a transformar essa pedra em pão, porque ele é Deus, e aí ele vai saciar a sua fome. Mas Jesus não caiu nas armadilhas. Por quê? Porque Jesus estava com a graça de Deus. Na realidade, ele é a graça plena também, né? Junto com a Santíssima Virgem Maria, é a graça que emana dele, né? A graça da Santíssima Virgem veio dele, né? Então você veja que Jesus não caiu nessa tentação. E tem uma outra, não vou ler todos, mas tem um outro que ele leva Jesus para um lugar alto, né? E aí mostra para Jesus os reinos desse mundo. E ainda fala o que para Jesus? Se você prostrar diante de mim, todo esse reino que será seu. Gente, isso não acontece hoje em dia com muitas pessoas. Poder, sedução do mundo. O mundo vai nos seduzindo, né? O poder. Eu tenho poder. E aí Jesus e Satanás aqui, né, oferece esse poder para Jesus. Né? Tudo isso, todo esse reino será seu. E Jesus não cai novamente na tentação, né? E vence o mundo. Tanto é que Jesus depois também vai dizer para a gente, né? Sejam firmes, né? Sejam fortes, tenham confiança, pois eu venci o mundo. E vocês, se você tiver confiança em mim, vocês vão vencer também. Veja que maravilhosa a Sagrada Escritura e maravilhosa o Evangelho, né? Maravilhoso o nosso Deus. Isso, né? Quando eu leio a Sagrada Escritura, eu estou diante de Jesus. São Jerônimo, né, que nos dizia isso, né? Que a Sagrada Escritura é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Isso é maravilhoso. E aí eu faço mais um adendo aqui, né? Para vocês observarem como que Jesus, ele nos ensinava a desprezar, a mortificar a nossa carne. A mortificar o elemento material, o elemento, né, da animalidade do homem. Sempre, sempre. Jesus, quando curou o leproso, Jesus, quando curou o cego, Jesus, quando curou o paralítico, ele estava devolvendo a dignidade, né, para aquelas pessoas, mas em vista de um bem maior, que é o céu, em vista da salvação, e sobretudo para mostrar para aqueles que estavam ali, acompanhando ele de perto, que ele é Deus, pois só Deus tem o poder de curar. Então o objetivo de Jesus não é vou te curar para você ter uma vida, né, feliz, digamos aqui na terra. Não, Jesus te cura para você ter uma vida feliz no céu. Se essa cura for para te levar para o céu, ele vai te curar. Se não for, não vai. Porque muitas das vezes a gente pensa, e aí o Espírito Santo coloca aqui na minha, nem ia falar isso, mas o Espírito Santo coloca aqui na minha mente, né, no meu coração,
que muitas vezes a gente está com um problema de saúde, às vezes um familiar com saúde em casa, e a gente reza, a gente ora, faz novena, oferece a Santa Missa, e a pessoa, né, não consegue sobreviver. E a gente fica falando, poxa, rezei tanto, orei tanto, e a pessoa não sobreviveu. Às vezes a gente começa até a duvidar, né? Porque Jesus fala, tudo que pedires em meu nome, eu vou-lo concederei. Né? Então, como que eu pedi em nome, Senhor, eu pedi em seu nome, mas o meu familiar que estava ali doente morreu, e agora? Tem gente que até perde a fé por causa disso. Mas não foi atendido porque não era para a salvação daquela pessoa. Então, esse parênteses, né, que eu fiz um parênteses breve aqui, é só para dizer o seguinte, que a vida espiritual, a vida interior, ela precisa, né, prevalecer sobre a nossa animalidade. Ela precisa prevalecer sobre a nossa matéria.